Voltamos para continuar conversando sobre as doenças degenerativas. Nós temos aqui a presença do médico, doutor José Mauro Braz de Lima, que é da Faculdade de Medicina da UFRJ, a doutora Cristina Amendoeira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e também lá da UFRJ, a presença da Lúcia Gil, que é fisioterapeuta e professora na Universidade Castelo Branco, e o Augusto Alves, que é da Associação Brasileira de Alzheimer, que cuida exatamente dessa parte mais sofrida, mais doída. É com ele que eu vou começar. Augusto, é inevitável lhe perguntar isso, me desculpe, mas como é que você conseguiu forças para da dor fazer algo tão positivo? Aconteceu que em 2004, 2005, com o diagnóstico da minha esposa, nós começamos a investigar esse acontecimento. E é lógico, uma família de 4 filhas, uma médica e etc., foi um pouco menos doloroso, mas elas também não tinham conhecimento do que era a doença, e eu tive que procurar isso, ou seja, vai no médico, vai no outro médico, vai no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, Tereza fica lá, enfim, você vai buscando informações. Quando aconteceu de eu ir a um congresso, um simpósio da Abraz. Ao tomar conhecimento da Abraz, parece que as coisas ficaram muito mais fáceis para mim, né? Esse simpósio me abriu várias janelas para mim, e eu passei a frequentar a Abraz. Resolvi fazer o curso de cuidador para entender ainda melhor o que era aquela doença. Entender, modo de dizer, porque... E a partir daí as coisas foram ficando mais leves para mim, porque eu sabia como controlar, eu comecei a aprender a viver a vida dela junto comigo. Ou seja, quando a minha mulher falava com o espelho, eu entrava na história do espelho dela. Quando a minha mulher acordava 2 horas da manhã para dizer que queria ir para a casa dela, eu acordava com minha mulher para ir para a casa dela. Bem, ela ia na janela e voltava para a casa dela. Isso tem, na verdade, além desse aspecto da dureza da doença, a questão básica que eu vou passar para a Cristina realmente tudo que se fala, disse até que é falta de vitamina D, não sei o quê. Existe alguma lógica entre uma vida saudável e incidência ou não de doença? Ou ela é pura predeterminação genética? Foi interessante ouvir o Augusto, porque ele já está falando do desconhecimento que se tem sobre a doença. Uma das questões, vou lhe responder essas perguntas, mas uma das questões principais é que o campo da demência é maior do que a doença de Alzheimer, né? Então, existem doenças, né, que a gente pode chamar síndromes demenciais, que podem ter várias causas. Uma delas, e talvez a mais importante, seja a doença de Alzheimer, porque aumentou a incidência bastante mesmo, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro. As demências, o início da doença tem suas causas, tem sua etiologia, o que as torna diferentes, né? Tem a demência vascular, por exemplo, que vem por uma situação... Falta de irrigação. De doença, exato, doença dos vasos mesmo sanguíneos, né? Que pode ter uma causa secundária a um diabetes, a uma hipertensão, a um aumento do colesterol, dentre outras doenças que podem estar causando isso na sua progressão e na sua falta de cuidado, de tratamento. Para essas demências, a gente vai primeiro tratar a causa primária. E vamos também lidar com os problemas que advêm aí. Agora, e da progressão Alzheimer, dela. Vamos lá, Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença primária. Ela não é secundária a nenhum tipo outro de doença. Existem as teorias que trazem as causas genéticas, pode estar lá, tá? Tem fatores de risco,
né, que são os traumas que a gente vão ocorrendo na vida, os estresses, que pode ser estresses físicos, estresses da doenças orgânicas, tá? E tudo isso vai causar algumas alterações e que está lá, porque o diagnóstico da doença de Alzheimer só é feito a partir do exame mesmo pós-mortem, né, das células. Sim, mas e lá vai existem estar formas... uma alteração específica, tá? Mas- De proteínas que alteram e como que dão uma mensagem diferente para os nossos neurônios que começam a se desenvolverem de uma maneira, a se tornarem um enovelado, que a gente chama os ninhos, né? De neurofibrilas, e começam a ter umas deformações, uma destruição total. Pesquisas têm sido feitas, pesquisas vêm avançando, né? Vacinas, etc. Isso adiante, o tratamento avançou bastante nos últimos anos, que desde o segura, no diagnóstico caso, da esposa, as realidades, ou seja, os esquecimentos podem ser segurados que um pouquinho. não curam, ainda Sim. não desfazem esses enovelados e nem evitam a doença, mas que interferem no curso. A doença que tinha uma evolução de poucos anos, hoje a gente acompanha pacientes com 12, 15 anos de doença e com uma qualidade de vida bastante boa ainda. menos sofrida, no caso. Os últimos estágios vão ser Vamos bastante entrar sérios. na questão do tratamento. Eu vou pedir para a Lúcia nos ajudar quanto à consciência do doente e a possibilidade do tratamento, já que são coisas musculares, como você disse, que afetam a doença de Parkinson. É possível esse prolongamento de qualidade de vida ou mesmo uma retroação dos sintomas? Não. Olha só, André, eu costumo dizer o seguinte, existe um ponto importante a associação do medicamento prescrito pelo neurologista, ele é o especialista nessa área, e a atuação da fisioterapia. Os dois precisam caminhar juntos, né? É claro que existem outros profissionais da equipe, fono, o enfermeiro, mas os dois precisam caminhar juntos para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. A doença de Parkinson é como se ela fosse aquela brincadeira da escada rolante, sabe? Você está ali brincando, tentando se manter na escada rolante, mas em determinado momento ela te leva. E a doença de Parkinson é assim. O que a fisioterapia faz? Ela tenta manter a melhor qualidade de vida do indivíduo para que ele seja o mais independente possível durante a maior parte do tempo, né? E também previne alterações secundárias que podem surgir. Então é importante que o paciente seja atendido num serviço de fisioterapia, que tenha conhecimento e seja especializado no assunto e que ele tenha um acompanhamento constante do neurologista. Então, com certeza... E no caso, é possível retardar ou melhorar? A gente melhora os sintomas que surgem, né, com a fisioterapia. A gente é como se o paciente, se ele não faz a fisioterapia, é como se a doença de Parkinson agisse mais rápido. Porque as limitações vão surgindo, os encurtamentos vão surgindo. Então, se ele tem dificuldade em realizar determinadas atividades, ele acaba não conseguindo mais realizar essas atividades e mais rápido ele vai para uma cadeira de rodas, mais rápido ele fica restrito. Certo, melhora a qualidade de vida, Melhora portanto. muito. Bem, Zé Mauro, eu peguei todos, deixei para você para agora, pelo lado neurológico. E cada dia se tem uma esperança maior, se fala em célula-tronco para recuperar neurônio, criar neurônio. Você acredita em ver uma perspectiva, englobando geral as três doenças, de uma capacidade do homem de melhorar essa situação, de sair dela? É um grande desafio. E esse desafio mexe com o imaginário. Imaginário do paciente, né, que tem o direito de sonhar, da cura, o imaginário da família, o imaginário de muitos médicos, de muitos cientistas, de muito pesquisador. Nessa minha trajetória, eu trabalhei na clínica, atendendo, e trabalhei no laboratório, fazendo pesquisa. Minha tese inicial foi trabalhar com a tentativa de descobrir uma etiologia viral da ELA, em 77, 78, onde nós tínhamos um trabalho junto com a Fiocruz, inoculando 2.000 camundongos babies, camundongos de um dia. Quer dizer, foi um trabalho bastante bancada, né?
e um trabalho epidemiológico. Então, agora, a clínica é soberana, né? Como se costuma dizer na clínica. Então, essa vivência na área da neurologia, no Instituto de Neurologia, que foi, nos anos 70, uma referência em neurologia, felizmente hoje caiu muita coisa, né, na saúde, mas aí, respondendo à questão, há uma expectativa. E, naturalmente, o ser humano gosta de sonhar com as coisas que nos movimentam. Mas em relação à doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose amiotrófica, a doença, por exemplo, Machado-Joseph, algumas doenças degenerativas, elas ainda estão muito, eu acho, hoje, baseado nas evidências, nos estudos, um pouco distante de termos, a não ser que aconteça alguma coisa excepcional, de surgir algum medicamento, algum procedimento que mude. Por exemplo, uma grande esperança é a célula-tronco. Mas quando a gente pensa bem, baseado em dados científicos e fazendo essa crítica da expectativa do inconsciente coletivo, da vontade de cuidar, que a gente compreende, mas muitas vezes há outros interesses também por trás, interesses, por exemplo, certas hegemonias de querer descobrir, e isso tem uma coisa de poder, medicamento, indústria de remédio. A indústria de remédio já inventou, já disse que inventou alguma coisa? E às vezes com promessas, assim como na ELA surgiu um remédio, por exemplo, né, dando um exemplo imediato, eu fiz parte desse início da descoberta do Riluzole, que foi em 92, é um estudo multicentro na Europa, Estados Unidos, eu estava na Salpêtrière, quando começou os primeiros testes, né? E aí surgiu o Riluzole, que foi lançado em 96, 97. O Brasil chegou em 98. Com uma grande esperança. Numa doença como a ELA, essa grande esperança era uma perspectiva de prolongar 4 a 6 meses a doença. Prolongar a doença, aí eu fazia uma pergunta muito cruel. Prolonga 6 meses, no início, no meio ou no fim? Se for no fim, é terrível. Entende? Então, com Alzheimer e com Parkinson. Se a gente estender mais tempo essa doença, é uma pergunta meio maluca, né? A Cristina pediu até para falar, vamos lá, Cristina. Eu gostaria de falar sobre isso, que eu acho que é extremamente importante, o tratamento pelas questões da medicação, como o colega está falando, né? Não há como destacar o tratamento medicamentoso nas demências em geral, porque a partir de um determinado estágio da evolução de uma demência, ela começa, por exemplo, a doença de Alzheimer, com muita perda de memória, né? A questão principal são os esquecimentos, né? Perda de memória. Pode começar com alterações da linguagem também, a gente começa a esquecer palavras, né? Começa a ter uma dificuldade maior, se orientar nos lugares e tudo. A medicação, nesse momento, os antidemenciais podem ajudar, mas não pode estar destacado de todo um entorno que é extremamente importante, que é o que ele acabou de falar, a qualidade de vida, a questão do poder manter alguma autonomia, alguma independência. Bem, aí o deixa, respeito a deixa essa pessoa. eu pegar um Isso é pouquinho muito importante. do depoimento aí do Augusto sobre isso. Ele questionou no meio, no início. Você que tem isso próximo do seu coração, como é que é a sua visão dessa questão do remédio, do prolongamento da vida? Na realidade, os remédios que a minha loura linda toma, eles só têm o sentido de evitar, costuma-se dizer, a velocidade da doença. É como se eu estivesse descendo umas escadaria, e de repente os degraus vão escorregando. Né? Então, os remédios que ela toma, eles são apenas para que essa velocidade da doença, que ela é muito violenta no início, logo, quando começa e você não sabe, a minha esposa começou... Um pouco desesperador, até para quem está do lado, eu não sei isso, eu esqueci a senha do banco, você está me roubando, isso. Então, são coisas que vão acontecendo terríveis. Então, esse remédio, a finalidade dele, e num determinado momento os médicos até dizem para suspendê-lo, ele já não tem mais sentido, né? Fica só com um outro tipo de remédio, eu não vou falar o nome deles, mas a finalidade que existe, pelo menos que eu saiba, como a pessoa que compra o remédio passado pelo neurologista, é essa.
Ou seja, esses remédios, eles têm a finalidade de fazer com que haja uma demora, um retardamento da doença. Entende? É o que o Zé Mauro Deixa eu estava concluir. colocando, conclua aí, Zé Mauro, para a gente poder Uma encerrar. questão, por exemplo, que é uma importância, por exemplo, a esperança na célula-tronco. Eu trabalhei muito com a célula-tronco. Lá na universidade existe pesquisa com ela e com outras doenças degenerativas. Então, a célula-tronco ela tem uma estratégia de ação muito pontual. Por exemplo, se eu tenho um infarte e coloco célula-tronco no infarto do miocárdio, ela dá resultado porque ela se reorganiza na produção. Mas lembrar que o coração é um órgão puramente muscular, diferente de um cérebro que tem rede de neurônio, tem hierarquia neuronal. Então, e nessas doenças, são doenças ditas sistêmicas, são doenças como Alzheimer, como Parkinson e como a ELA, são doenças que às vezes têm um determinado núcleo, uma determinada região que é mais agredida, mas nunca é só ali, porque o que caracteriza o sistema nervoso é realmente a rede neuronal. Às vezes você tem uma lesão aqui, mas o processo é genérico, o cérebro é sistêmico e é em rede. Então, a célula-tronco é difícil pensar em célula-tronco, atuar nessas doenças que são multilocais e são sistêmicas. Na ELA, nós tivemos isso que é importante trazer, é que essa expectativa, que eu não posso dizer para o doente para não fazer isso, porque ele está sofrendo, os doentes sofrem, as famílias sofrem. Então, doutor, posso usar? Eu coloco as questões com muita delicadeza, mas eu tive pacientes que venderam carro, venderam apartamento para tomar injeção de célula-tronco na Alemanha, São Paulo, Minas, na China, e foram tomar célula-tronco. Então existe aí... que é a vida deles. Não, né? existe uma fantasia, isso é que é tomar um cuidado. Então os remédios oficiais, eles também tomam cuidado de dizer, ó, o efeito é só até aqui. Então, na esclerose amiotrófica, eu posso falar mais, né? Como neurologista clínico, com essa coisa, é a questão que o que melhora realmente hoje ainda, o remédio ajuda, mas o que melhora é o cuidado com a equipe multidisciplinar, cuidado sistêmico, que é isso que aumenta a qualidade de vida e aumenta e posterga o cuidado hoje, que tem uma equipe com médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, isso realmente melhora. Vamos precisar fazer um pequeno intervalo, a Cristina está querendo falar, na volta a gente lhe dá a palavra. Um instantinho só você, a gente volta já já.